O velho Hollywood brilhou com casamentos que pareciam contos de fadas, mas eram roteirizados com a mesma meticulosidade de qualquer superprodução. Assessores coreografavam buquês, beijos e manchetes para proteger ícones de rumores, resguardar estúdios de escândalos e manter o público sonhando. Por trás dessas fotografias iluminadas por champanhe, fervilhavam solidão, paixões ocultas e fortunas construídas sobre engano revestido de veludo. Assista até o último quadro enquanto expomos 20 casamentos falsos lendários e clique em inscrever-se para descobrir mais segredos de Hollywood esta noite. Rock Hudson e Phyllis Gates. Rock Hudson era o galã de 1,90 m da Universal. Mas por trás dos outdoors, ele era um homem tímido e no armário, aterrorizado com a exposição. Quando as colunas de fofocas começaram a insinuar reuniões noturnas com amigos homens, o solucionador de problemas do estúdio, Henry Wilson, encenou um romance relâmpago entre Hudson e a secretária de seu agente, Phyllis Gates. Repórteres foram convidados a assistir ao casal comprar alianças. A revista Life fotografou o casamento surpresa deles. Dentro do bangalô, no entanto, os recém-casados dormiam em quartos separados, e Hudson partiu para as filmagens semanas depois. Embora Phyllis mais tarde alegasse que o amava, ela também ameaçava dar entrevistas reveladoras sempre que as negociações de pensão alimentícia travavam. Uma lembrança constante de que o casamento era um contrato, não um acordo. A farsa funcionou por uma década. Os números das bilheterias dispararam e Rock conseguiu papéis de galã que poderiam ter desaparecido da noite para o dia. Ainda assim, o preço era uma isolação esmagadora. Ele mantinha parceiros reais escondidos como contrabando e bebia para silenciar o medo de ser desmascarado. Os votos falsos lhe compraram superestrelato, mas eles roubaram sua chance de ter intimidade genuína até que fosse tarde demais. Rudolph Valentino e Jan Acker. Quando o Latin Lover, Rudolph Valentino, conseguiu um papel cobiçado em Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, os publicitários do estúdio precisavam de uma manchete que gritasse "respeitável". Entra Jan Acker, uma estrela de cabelos negros que fazia parte do submundo secreto lésbico de Hollywood. O romance turbulento deles durou 6 semanas, culminando em um casamento à luz da lua, que os transformou em sensações de capa de jornal. A lenda diz que Jean bateu à porta do hotel na noite de núpcias, trancando Valentino no corredor enquanto se encontrava com uma amiga. O casamento nunca foi consumado. Ela pediu o divórcio após 6 horas, mas os estúdios exigiram que permanecessem casados até o lançamento do filme. Valentino ganhou legiões de fãs femininas que lhe enviavam cartas embebidas em perfume. Mas os sussurros sobre a farsa mancharam sua imagem católica e o assombraram até sua morte prematura. Jean transformou o escândalo em apresentações no vaudeville, anunciando-se como Senhora Valentino. A união durou apenas nas luzes do letreiro, provando como Hollywood podia transformar desgosto em ouro de bilheteria. Barbara Stanwyck e Robert Taylor. Poucos casais eram mais fotogênicos do que Barbara Stanwyck e Robert Taylor, a garota das ruas do Brooklyn que se tornou uma atriz poderosa e o garoto de fazenda de Nebraska com cara de anjo. No entanto, os executivos da MGM temiam rumores sobre as amizades de Stanwyck com mulheres e a relutância de Taylor em sair com estrelas de cinema. Louis B. Mayer ofereceu a Taylor um novo contrato e um conversível se ele pedisse em casamento. O casamento no rancho foi coreografado como um número de Busby Berkeley. Câmeras de cinejornais filmaram e a MGM transmitiu música para alto-falantes próximos para que os fãs pudessem ouvir. Fora das telas, eles viviam principalmente separados, cada um se enterrando no trabalho, enquanto a máquina de publicidade de Mayer criava histórias de felicidade doméstica aconchegante. A farsa preservou ambas as carreiras durante a repressão moral do Código de Produção, mas também forjou uma prisão. Stanwyck canalizou seu anseio em atuações ferozes, enquanto Taylor buscava conforto no álcool e em casos extraconjugais. Quando se divorciaram em 1951, o estúdio divulgou declarações idênticas de devoção mútua, prova de que até as despedidas eram roteirizadas. Cary Grant e Virginia Cheryl. Cary Grant era o epítome do charme urbano. Mas no início de sua carreira circulavam sussurros sobre sua casa de praia compartilhada com o também ator Randolph Scott. Para sufocar especulações, a Paramount apresentou a atriz em ascensão Virginia Cheryl, famosa por interpretar a vendedora de flores cega em Luzes da Cidade de Chaplin. O namoro deles desenrolou-se sob os flashes dos paparazzi, partidas de polo, festas em iates, um rápido casamento no deserto. Grant mais tarde brincou que percebeu o erro durante a cerimônia, enquanto Cheryl descobriu que ele desapareceu para o bangalô de Scott depois. O casamento se arrastou por 13 meses antes que ela o processasse por crueldade, exigindo uma pensão semanal que superava em muito seu salário. O escândalo poderia tê-lo afundado, mas os estrategistas do estúdio o redefiniram como um romântico ferido, e o público acorreu para assistir ao seu próximo filme, A Verdade Nua e Crua. Cheryl deixou Hollywood para os círculos sociais europeus, suas ofertas de filmes evaporando. A união que começou como uma fachada
A história terminou como um conto de advertência. Em Hollywood, até o amor pode ser um efeito especial. Charles Laughton e Elsa Lanchester. Importações britânicas. Charles Laughton e Elsa Lanchester se casaram em uma tarde chuvosa em Londres, muito antes de Hollywood os chamar. Elsa, boêmia, espirituosa, ferozmente independente, aceitou o casamento sabendo que Charles lutava com sentimentos que a sociedade se recusava a nomear. Na América, os colunistas de fofoca maravilhavam-se com o casal estranho. Ele, o ator soturno de O Grande Motim. Ela, a musa caprichosa que se tornou a noiva de Frankenstein. O casamento de conto de fadas deles protegeu Charles de manchetes condenatórias, enquanto permitia que Elsa buscasse seus próprios amantes. Sempre que os repórteres investigavam, ela desviava com piadas, e ele se refugiava em um trabalho de personagem tão intenso que mascarava sua angústia particular. Profissionalmente, a fachada funcionou. Os estúdios deram a Charles papéis de prestígio, confiantes de que nenhum escândalo surgiria, enquanto Elsa conseguia papéis excêntricos que celebravam seu charme peculiar. No entanto, o custo foi suportado em silêncio. A solidão de Charles se aprofundou, e as ambições artísticas de Elsa muitas vezes foram ofuscadas por seu papel como guardiã do segredo dele. Quando ele morreu em 1962, ela confessou: "Éramos casados, mas vivíamos vidas diferentes." A parceria deles provou que um casamento poderia ser tanto terno quanto completamente ilusório, roteirizado para manter o destaque gentil. Janet Gaynor e Adrian, uma jovem prodígio vencedora de Oscar e o mais extravagante designer de figurinos da MGM, pareciam um par estranho até você ler os memorandos do estúdio. Rumores sobre a amizade próxima de Janet com a atriz Mary Martin e a preferência de Adrian por soirées após o expediente com dançarinos homens ameaçavam manchar ambas as marcas. Louis B. Mayer arquitetou um casamento no Jardim Perfeito, trazido pela Photoplay e Life para estampar as bancas de jornais. Em público, eles eram o casal dos sonhos renovando uma hacienda em Beverly Hills. Em privado, mantinham asas separadas e agendas de viagens sincronizadas para que seus verdadeiros companheiros nunca fossem fotografados. A farsa permitiu que Janet envelhecesse graciosamente nos papéis queridos da América e que Adrian vendesse seus vestidos de cintura fina sem escândalo. Ainda assim, o custo foi a invisibilidade. Amigos sussurravam que as duas almas mais criativas do estúdio viviam como estranhos educados. Quando eles se mudaram para um rancho brasileiro na década de 1950, com espaço suficiente para evitar encontros acidentais, a indústria finalmente adivinhou a verdade. Sua união de fachada preservou legados, mas sacrificou a intimidade, provando que a fama, às vezes, une mais do que qualquer espartilho que Adrian já tenha desenhado. Judy Garland e Vincente Minnelli. A garota dourada da MGM estava em declínio. Pílulas, exaustão e fofocas sobre namoradas. O estúdio prescreveu um romance rápido com Vincente Minnelli, o brilhante e abertamente artístico diretor de Meet Me in St. Louis. O casamento em tons pastéis parecia um final em Technicolor, mas os bastidores sabiam que acalmava duas tempestades. Judy ganhou um marido estável, e Vincente desviou os sussurros sobre as festas de fim de semana na casa de praia de David Hockney. Eles realmente compartilhavam carinho por uma filha, Lisa. No entanto, quartos separados se tornaram a regra no set e em casa. O casamento estendeu a atratividade de Judy através de Easter Parade e consolidou Minnelli como um autor musical, mas também prendeu Judy a uma imagem de estabilidade que ela não conseguia sustentar. Quando ela desmoronou em The Pirate, Minnelli pediu o divórcio e os tabloides culparam apenas ela. O casamento que salvou uma franquia deixou Judy sentindo-se como um produto com um laço em volta, enquanto Vincente silenciosamente retomava a vida que havia pausado para as câmeras. Jeanette MacDonald e Gene Raymond. Os duetos de soprano de Jeanette com Nelson Eddy incendiaram fantasias de um romance da vida real, até que os clubes de fãs começaram. Bisbilhotice. A MGM rapidamente a colocou nos braços do ator principal loiro, Gene Raymond, que dizia-se gostar de passeios noturnos pela Sunset com colegas do exército. A cerimônia, à luz de velas nas colinas, silenciou os rumores, e os exibidores colaram faixas de felizes noivos pelos lobbies dos cinemas. Atrás das portas francesas, Jean organizava festas onde Jeanette raramente aparecia, e ela encontrava consolo criando cães do outro lado da propriedade. Ainda assim, a fachada protegia o brilho do sucesso de bilheteria deles. Jeanette garantiu um contrato de $1 milhão e Jean conseguiu papéis que poderia ter perdido se os rumores se provassem verdadeiros. O preço veio depois, quando Jeanette sofreu uma série de ataques cardíacos. Apenas Nelson Eddy, não Gene, manteve-se de vigília, alimentando décadas de especulação. A união deles mostra como Hollywood podia coreografar uma valsa bonita o suficiente para distrair do vazio salão de baile. Tyrone Power e Annabella. Tyrone Power, com maçãs do rosto afiadas o suficiente para cortar manteiga de estúdio, era cercado por fofocas ligando-o a colegas de elenco masculinos. Executivos da Fox importaram a atriz francesa Annabella, e até ameaçaram suspender seu visto a menos que aceitasse sua proposta no set. O elopamento parecia um romance.
completo com sacada, beijos para correspondentes estrangeiros. No entanto, Tyrone foi enviado para a Segunda Guerra Mundial logo depois, e cartas para casa sugeriam que ele se sentia mais livre em uniforme do que na mansão tematicamente mediterrânea de Beverly Hills. O sotaque de Annabella limitava seus papéis, e ela logo descobriu cartas de fãs endereçadas a Tyrone de várias militares. Quando eles se divorciaram em 1948, os estúdios apresentaram como cansaço pela distância, e a fama de Tyrone como galã continuou a crescer. Annabella retornou à Europa, carreira em declínio. Os votos falsos serviram como armadura para sua imagem de ídolo matinal, mas deixaram duas vidas estranhamente mais vazias do que antes do brinde de champanhe. Janis Paige e Frank Martinelli. A dinamizadora de música e dança da Warner Bros., Janis Paige, estava subindo rapidamente, mas perguntas sobre suas visitas noturnas ao bangalô da pianista Marion Hall lançavam uma sombra sobre cada centímetro de coluna. Publicitário Frank Martinelli, um funcionário do estúdio que poucos haviam notado, ofereceu uma solução prática: casar com o problema do chefe. A cerimônia, patrocinada pela Modern Screen, contou com smokings emprestados e um cheque de Jack L. Warner para o feliz casal. Eles nunca se mudaram juntos. Em vez disso, Frank recebia um estipêndio semanal para se manter em silêncio enquanto Janis era a atração principal de The Pajama Game na Broadway. A farsa acalmou os sensores e garantiu a Janis um novo contrato para 7 filmes, mas ela confessou mais tarde que a solidão assombrava seus camarins mais do que qualquer crítica negativa. Frank se envolveu em empreendimentos imobiliários. Janis se reinventou na televisão, sempre evitando perguntas sobre o marido que existia apenas no papel brilhante. A história deles destaca a matemática brutal de Hollywood. Um casamento de fachada poderia comprar sucesso, mas nunca companhia. Angela Lansbury e Richard Cromwell. Angela Lansbury, de 19 anos, era a ingênua de olhar brilhante da MGM quando o veterano da Segunda Guerra Mundial, Richard Cromwell, a envolveu em um romance turbulento que o escritório de imprensa do estúdio praticamente escreveu por conta própria. A cerimônia ao pôr do sol em Santa Bárbara foi fotografada como um conto de fadas, mas a verdade surgiu antes que a tinta nas colunas sociais secado. Cromwell, que já foi um ídolo das matinês cujo brilho de galã havia desvanecido, esperava que o casamento pudesse curar o segredo que ele carregava há anos. Ele era gay. 9 meses depois, ele deixou um bilhete que começava com: "Desculpe, querida, não posso mais fazer isso." Angela pediu o divórcio silenciosamente, mas os fofoqueiros se aglomeraram. A MGM inventou uma história adocicada, um erro juvenil, concedendo a Cromwell uma saída digna e posicionando Lansbury como a corajosa garota da vizinhança que um dia encontraria o verdadeiro amor. Ela encontrou em Peter Shaw, o produtor, mas o episódio a endureceu. Por trás daquele sorriso de porcelana, estava uma jovem firme que havia aprendido o custo das ilusões de Hollywood. Cromwell nunca recuperou seu prestígio nas bilheterias, enquanto Lansbury canalizou a dor do coração para a profundidade astuta que tornou Gaslight e The Manchurian Candidate inesquecíveis. Um papel lavanda tornou-se sua lição na aritmética brutal da fama. Henry Fonda e Margaret Sullivan, eles eram o casal dourado da companhia de repertório University Players. Trope. O magro Henry Fonda, do Nebraska, e a mercurial Margaret Sullivan, nascida na Virgínia. No dia de Natal, nos bastidores em Baltimore, eles juraram para sempre, mas amigos sussurraram que as núpcias pareciam mais uma improvisação do que romance. Suas carreiras estavam disparando em direções opostas. Sullivan já deslumbrava os caça-talentos da Broadway. Fonda ainda carregava cenários. Um casamento arrumado oferecia manchetes respeitáveis e uma oportunidade de publicidade 2 por 1. Mas nenhum deles abriu mão da independência inquieta que os definia. Em menos de 8 semanas, estavam em ônibus de turnê separados, enviando telegramas educados em vez de cartas de amor. A anulação foi discreta, mas os colunistas rotularam Fonda como muito distante e Sullivan como temperamental, etiquetas que se mantiveram por anos. Ainda assim, o falso conto de fadas os aprimorou. Fonda cultivou a gravidade estoica que ancorou as vinhas da ira, enquanto Sullivan manejou seu desgosto como um bisturi em A Loja da Esquina. A união de 2 meses deles tornou-se a aula magistral mais curta de Hollywood sobre o quão rápido um sonho de estúdio pode se dissolver e como o fracasso, reembalado, pode lançar 2 lendas: Laurence Olivier e Jill Esmond. Antes de Vivien Leigh incendiar seu mito, um Laurence Olivier de 23 anos casou-se com a prodígio do West End, Jill Esmond, sob luzes de Klieg e sinos de catedral. Os tabloides britânicos suspiraram, mas os insiders sentiram uma cortina estratégica. A ambição de Olivier tinha como alvo Hollywood, onde um homem casado sinaliza estabilidade, não escândalo. Esmond, por outro lado, almejava papéis de protagonista que seu comportamento tímido raramente perseguia. Em público, eles eram os queridinhos glamurosos do teatro. Em privado, ensaiavam roteiros diferentes. Ele perseguia casos com coestrelas.
Ela cultivava discretas amizades do mesmo sexo. Nenhum jornal ousaria imprimir. Quando Hollywood finalmente chamou, os chefes dos estúdios os apresentaram como a resposta britânica a Gable e Lombard. No entanto, trabalhos separados transatlânticos mantiveram o casal a milhares de milhas e mundos de distância. Em 1937, Olivier pediu o divórcio discretamente, citando incompatibilidade, apenas semanas antes de Fogo sobre a Inglaterra emparelhá-lo com League e mudar a história do cinema. Esmond retirou-se para papéis secundários, seu nome eternamente anotado como a mulher que o perdeu. O casamento deles foi um trampolim que ninguém realmente pretendia manter. Prova de que, no show business, até mesmo um sim pode ser um exagero de estreia. Mickey Rooney e Ava R. Gardner. A Metro-Goldwyn-Mayer inventou a manchete perfeita. O travesso campeão de bilheteria da América e a mais nova deusa do estúdio se casam. Mickey Rooney, com 21 anos e surfando na onda de Andy Hardy, reforçou sua imagem saudável. Ava Gardner, com 19 anos e inexperiente, ganhou valor instantâneo de estrela. O casamento foi um circo de oportunidades fotográficas, tacos de golfe como adereços, agentes de imprensa como damas de honra. Mas por trás dos sorrisos distribuídos pelo estúdio, seus mundos não poderiam ter colidido mais. Ava ansiava por papéis sérios e respeito adulto. Mickey desejava adoração perpétua e indulgência fora das câmeras. A MGM exigia turnês conjuntas, mas Rooney passava noites em corridas de cavalos, enquanto Ava estudava dicção sozinha. 9 meses depois, ela se viu como uma piada nas colunas de fofoca que narravam os casos de Mickey. Os negociadores do estúdio intermediaram uma separação amigável para a imagem. A carreira de Mickey continuou, embora o escândalo tenha arranhado sua imagem de bom rapaz, enquanto Ava se reinventou na Universal, eventualmente usando a desilusão como arma em Os Assassinos. O casamento deles foi menos uma história de amor do que um teste de elenco. Uma lição de como a alquimia dos estúdios poderia forjar e destruir duas carreiras da noite para o dia. Nils Astor e Vivian Duncan. O galã sueco Nils Astor era o garbo masculino de Hollywood, um ícone do cinema mudo, cujo olhar ardente escondia verdades proibidas. Sussurros sobre encontros amorosos com diretores homens ameaçavam sua ascensão nos Estados Unidos. Então, a MGM orquestrou uma solução rápida. Casar-se com a vivaz vaudevilliana Vivian Duncan, metade da famosa dupla Duncan Sisters. Seus votos em um esplendor bávaro deram origem à narrativa internacional dos tabloides sobre bebês quando a filha Evelyn nasceu. Mas a lua de mel implodiu sob vidas concorrentes. Ele atrás de contratos. Ela em turnês de comédias musicais. Fora das câmeras, Astor manteve romances com o dublê Ken Dumaine, enquanto Vivian cultivava seus próprios companheiros na estrada. 2 anos depois, os papéis de divórcio encerraram a farsa, mas os danos permaneceram. Os estúdios pararam de oferecer papéis românticos para Neil, relegando-o a vilões exóticos, enquanto o brilho de Vivian no palco diminuiu sem sua irmã ao lado. Ainda assim, sua breve e improvável união proporcionou a ambos um momento de segurança reluzente em uma era em que a honestidade significava exílio. É um emblema das distâncias que a velha Hollywood exigia que suas estrelas percorressem, da Baviera à desilusão, para proteger uma ilusão da tela prateada. Tallulah Bankhead e John Emery. A reputação de Tallulah Bankhead, por sua sagacidade rouca de cigarro e seu apetite pansexual, aterrorizava os censores de Hollywood. Os produtores rezavam para que ela concordasse com uma manchete saudável, e o ator John Emery, bonito, discreto, precisando de favores do estúdio, encaixava-se perfeitamente. O casal anunciou seu noivado após apenas 3 encontros públicos, selando o acordo na igreja St. Luke em Manhattan, com mais repórteres do que convidados. Na verdade, Tallulah passou a noite de núpcias em um speakeasy em Greenwich Village, enquanto John voltou para seu apartamento de solteiro. Por 3 anos repletos de publicidade, eles posaram em estreias, mas os amigos brincavam que seus momentos mais íntimos eram nos tapetes vermelhos. A farsa comprou para Tallulah uma segunda chance em filmes como Lifeboat ao silenciar fofocas, e garantiu a John papéis na RKO que ele jamais conseguiria sozinho. Ainda assim, o preço foi o congelamento espiritual. As cartas de Tallulah falam de viver em um figurino, e John caiu no alcoolismo uma vez que as câmeras se afastavam. Seu divórcio civil, em 1941, libertou ambos, mas Tallulah mais tarde brincou. Querido, a única coisa que tínhamos em comum era o corredor. O casamento permanece como fumaça e espelhos da tela prateada, convincente apenas das cadeiras do balcão. William Powell e Carole Lombard. Quando o elegante William Powell cortejou a cometa da comédia Carole Lombard, os tabloides desmaiaram pelos aristocratas da risada de Hollywood. A MGM sabia exatamente o que estava fazendo. Powell, 38, precisava de um novo impulso. Lombard, 22, precisava da respeitabilidade de uma matrona para se graduar de Maxine em curtas.
A cerimônia no clube náutico gerou colunas medindo as lapelas do smoking de Powell tão minuciosamente quanto o véu de Carol, material perfeito para os exibidores. Mas a realidade deslocada do casal eram duas agendas de filmagem paralelas e zero interesses em comum. Lombard ansiava por pegadinhas de alta velocidade e piadas grosseiras. Powell preferia xadrez e jantares tranquilos. Após 26 meses de oportunidades fotográficas educadas e pré-arranjadas, eles se divorciaram com comunicados de imprensa, declarando afeto não diminuído, impacto na carreira. Lombard superou sua tristeza, ganhando simpatia que a ajudou a conseguir 20 século em Meu Adorável Vagabundo. Powell deixou de lado a formalidade de meia-idade para se tornar o charmoso Nick Charles em A Ceia dos Acusados. A separação amigável provou que o estúdio podia roteirizar não apenas o casamento, mas também a separação, e transformou ambos os astros em propriedades ainda mais desejadas no mercado. Katharine Hepburn e Ludlow Ogden Smith. Antes de se tornar o ícone da independência feroz de Hollywood, Katharine Hepburn casou-se com o socialite da Filadélfia Ludlow Ogden Smith, em uma cerimônia discreta na linha principal. Para a sociedade da Costa Leste, o casamento gritava decoro, mas dentro do matrimônio, Kate insistia em se chamar Katharine Houghton, rearranjou o nome dele para S. Ogden Ludlow para anonimato e passava a maioria das noites em salas de ensaio. Smith, paciente e com boas conexões sociais, subsidiava seus primeiros fracassos no teatro enquanto protegia a família de fofocas sobre suas roupas masculinas e supostos interesses por mulheres. Logo, Hollywood chamou. E os executivos do estúdio adoraram a imagem. Um marido yankee de boa família sugeria que Hepburn era apenas excêntrica, não transgressora. O casal vivia entre as duas costas. Ele em clubes da Filadélfia, ela em estúdios de som da RKO, encontrando-se principalmente para assinar formulários fiscais. Em 1934, eles se divorciaram discretamente. Kate pagou pensão alimentícia, brincando que o havia contratado para um papel e que a temporada havia terminado. A falsa união tradicional lhe proporcionou uma plataforma de lançamento à prova de escândalos, permitindo-lhe evoluir para a mulher mais descaradamente solteira da época. Um paradoxo que apenas um casamento falso poderia possibilitar. Buster Keaton e Natalie Talmadge. O palhaço do cinema mudo Buster Keaton apaixonou-se por Natalie Talmadge, parte do poderoso trio de irmãs Talmadge, sob o olhar atento da mãe delas. O casamento foi um espetáculo social, mas pessoas de dentro sussurravam que era o tratado de paz do produtor Joseph Schenck. Natalie ganhou a segurança que sua mãe exigia, e Buster garantiu acesso ao império de distribuição Talmadge. Desde o primeiro dia, a intimidade era racionada. Natalie declarou que 2 filhos eram suficientes antes de banir Buster para o quarto de hóspedes. Propagandas na Photoplay mostravam felicidade doméstica em sua mansão em Beverly Hills. No entanto, Buster dormia em sofás do estúdio após longas filmagens, anestesiando a solidão com bourbon. Ainda assim, o casamento protegia sua imagem saudável durante os sucessos de bilheteria como Sherlock Jr. e The General. Com o advento dos filmes falados, Natalie pediu o divórcio, confiscou a mansão e proibiu-o de ver os meninos. O casamento de conto de fadas havia protegido a carreira de Buster no seu auge, apenas para esgotá-lo emocional e financeiramente quando os holofotes se apagaram. Uma queda sem pouso seguro. Cole Porter e Linda Lee Thomas. Embora o compositor Cole Porter navegasse mais próximo aos palcos da Broadway do que de Hollywood, sua música marcou inúmeros filmes da Era de Ouro, e seu casamento com a herdeira sulista Linda Lee Thomas se tornou o segredo aberto mais elegante da época. Linda, 12 anos mais velha que ele e recém-divorciada de um marido abusivo, ansiava por companhia culta. Cole precisava de uma fachada socialmente à prova de balas para um homem gay com a intenção de frequentar salões globais. A cerimônia parisiense deles foi repleta de alta costura e coroou Cole como respeitável, um pré-requisito para futuros contratos cinematográficos na MGM. Em público, eles eram inseparáveis nas estreias de filmes como Born to Dance. Em privado, Linda organizava soirées cosmopolitas enquanto Cole se envolvia em romances discretos com rapazes do coro. O arranjo superalimentava sua produtividade noite e dia. Begin the Beggin', You're the Top. Músicas que transformaram musicais de Hollywood em fantasias Art Deco. Quando um acidente de equitação em 1937 deixou Cole incapacitado, Linda gerenciou a imprensa e as finanças, reforçando o mito de um amor devotado. Morte. Ela morreu em 1954, seu testamento garantindo sua propriedade. Ele a seguiu uma década depois. O segredo ainda oficialmente não revelado. O casamento deles não foi uma peça de paixão, mas uma aliança estratégica que gerou uma trilha sonora para uma era e ensinou Hollywood como a sofisticação poderia camuflar a verdade com um polimento requintado. Cada anel reluzente carregava um preço, e cada beijo encenado deixou ecos que ainda assombram Hollywood. Lendas. Se essas histórias te emocionaram, imagine as milhares que ainda estão enterradas nos cofres dos estúdios. Compartilhe suas ideias abaixo, passe este vídeo adiante. E lembre-se, a verdade em Tinseltown sempre se esconde atrás de um holofote perfeito, aguardando ser descoberta.